Salve, salve, guys! Aqui quem fala é Labrisa. Estamos de volta aí para mais um vídeo de Biblioteca do Caminho Celestial. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. E começamos esse capítulo com o pai de Wang Ying repreendendo ela. É escolha sua quem você terá como professor, então não pretenda interferir nisso. Mas você não sabe o padrão de ensino de Zhang Xuan? E na sala onde eles estavam, vários velhos começavam a entrar junto de um garoto, enquanto que eles diziam: "Isso mesmo, Wang Ying. Você deveria ouvir o conselho de seu pai, não seja enganado por Zhang Xuan." Um dos velhos então, tomando a frente, começava dizendo: "Você deveria aprender com Wang Yan, que escolheu Lu Xun como seu professor. Ele teve apenas uma aula hoje, mas sua força já aumentou em 40%. E rebatendo o ancião, ela dizia: "Mas Zhang Xuan Laoshi conseguiu me guiar facilmente para um aumento de 100%, e ele até mesmo curou minha perna." E alarmando o ancião, ele pensava: "Até mesmo o mestre Yan Yu foi incapaz de curar sua perna. Ainda assim aquele inútil foi capaz disso?" E os outros anciões que estavam junto dele começavam a caçoar de nosso prota. "Sua força aumentou em 100%? E sua perna até mesmo foi curada? Que piada! Seria o Wang Ying. Você deveria dizer algo mais crível. Nunca ouvi suas aulas antes, mas tenho certeza que aquele inútil não conseguiria curar sua perna." E então, ficando com raiva dos senhores atrás, ela grita interrompendo eles: "Vocês nunca ouviram suas aulas, então que direito têm de falarem mal dele? Nunca me retirarei das aulas dele." E espantados pelo que a garota disse, começavam a gargalhar dela como se fosse uma das maiores bobagens que ela já tinha dito. E então, furioso com a situação, o pai de Wang começa a falar: Que besteiras você está falando? Você tem que se retirar das aulas dele imediatamente. Do contrário, nem pense em pisar novamente nesta casa." Wang Ying, então, resoluta, começa a sair da casa, enquanto seu pai gritava: "Se sair, é bom que não volte." E caminhando um pouco mais à frente, Wang Ying avista uma pedra de força. "Já que não acredita em mim, vou provar." E totalmente seguro da situação que se encontrava, Wang Ying começa então a se aprontar para dar um golpe no medidor de força, conseguindo atingir a marca de 120 kg. E rapidamente então, com uma finta no ar e com a perna que estava lesionada, ela desfere outro golpe no medidor, atingindo a marca de 200 kg de força. Os anciões da família de Wang Ying, admirados, falavam: "O quê? A força dela atingiu 120 kg? E a perna dela também foi capaz de exercer tal força? Mas ontem ela só era capaz de atacar com uma força de 53 kg. Ela consegue chutar com uma força de 205 kg? E firme nas suas convicções, Wang Ying então interrompe eles: "Vocês veem agora? Fiz todo esse progresso sobre os ensinamentos de Zhang Laoshi." E o pai dela, ponderando sobre sua opinião, indagava: "Também foi ele quem curou sua perna?" E enquanto ela confirmava, ele perguntava: "E poderia nos dizer sobre o conteúdo de suas aulas?" E ela, um pouco receosa, dizia: "Posso, mas o que ele ensinou foi muito profundo, só consigo me lembrar um pouco." E após a garota explicar o conteúdo das aulas para o seu pai, ele e os anciões ficaram admirados com os ensinamentos do prota. Pensava a eles: "Reunir a respiração e nutri-la? Como é possível que haver uma teoria tão profunda sobre um Danju Shi? É realmente uma teoria de um verdadeiro mestre. Estou iluminado. Se eu tivesse tido aulas assim antigamente, eu seria imparável agora." E revendo as suas críticas ao prota, o pai dela falava: "Ying, você não deve se retirar das aulas de Zhang Xuan." E ela concordava, enquanto que continuava falando: "Então, bem, Ying, você poderia perguntar para Zhang Laoshi se ele está disposto a aceitar Wang Tao e Wang Yan como seus alunos? Se possível, pergunte se eu também poderia ser seu aluno." Os anciões rapidamente o interrompem: "Wang Hong, você é o patriarca. Como você poderia ser aluno de um professor de baixo nível? Se isso se espalhar, como poderia nossa família Wang manter a dignidade?" Enquanto ele ficava meio receoso com os anciões. E aproveitando que eles tiraram o patriarca de cena, eles começam a sorrir falando com Wang Ying: "Ei, Wang Ying, nós somos diferentes. Nós não representamos a imagem da família Wang. Poderia nos ajudar a perguntar a Zhang Laoshi se podemos nos juntar às aulas dele?" E enquanto o patriarca estava abismado com a ousadia dos anciões, Wang Ying suspirava. E já cortando para o nosso prota, ele estava caminhando pensativo no pátio da biblioteca. "Minha base de cultivo progrediu significativamente, mas ainda não entendo muito sobre artes marciais. Eu deveria ver logo isso. Do contrário, não conseguirei ensinar meus alunos adequadamente." E então nosso prota reverencia e chama pelo ancião Mo. Então o ancião, como se não tivesse gostado do nosso prota ali, falava: "O que está fazendo aqui desta vez?" Respondendo, nosso prota: "Eu gostaria de ler alguns livros sobre artes marciais." E então o ancião diz: "Hoje não." E então nosso prota pergunta o porquê, enquanto que é interrompido pois Shenbiru apareceu.
E ela logo diz: eu vim pegar alguns livros. E o ancião: ó, Shen Laoshi, por favor, entre. E Shenbiru, agradecendo ao ancião, preparando-se para entrar, é interrompida pelo nosso prota. Isso é injusto, ancião Mo. Também estou aqui para ler. Por que ela pode entrar, mas eu não? Enquanto que ele responde: Shen Laoshi está aqui indo para estudar. E quanto você? E ele: eu vou estudar também. E ouvindo as reclamações do nosso prota, Shenbiru pensava: Zhang Xuan não gosta de mim? Ele nem mesmo me cumprimentou? E já falando diretamente com o ancião, Shenbiru: Ancião Mo, acredito que Zhang Laoshi também esteja aqui para aprender. Por que não o deixa entrar? Se ele fosse barrado aqui desta forma, causaria uma má impressão para os outros professores. E como Shenbiru foi em defesa do nosso prota, o ancião logo deixa ele entrar. Olhando seriamente para o nosso prota, ele diz: no entanto, se eu ver você zanzando por aí, vou te punir, olhando fixamente e com muita seriedade em seus olhos. E virando-se para Shenbiru, o nosso prota agradece, troca cumprimentos com ela e vai adentrando a sala, enquanto deixava a professora em dúvidas. E andando pelos corredores da biblioteca, olhava de um lado ao outro e pensava: não esperava que fosse ser tão difícil entrar na biblioteca dessa vez. Eu provavelmente não serei capaz de entrar de novo. De qualquer forma, esta biblioteca não é tão grande. Se eu ler rápido, posso ser capaz de ler tudo ainda hoje. Então, não precisarei voltar aqui. Já resoluto, Zhang Xuan pensava: então vamos, chega de papo. Enquanto que cada folha que o prota passava nos seus livros irritava cada vez mais o velho, se falando: isso de novo! Indignado, o velho levanta de seu banco e começa dizendo: esse cara ainda está fazendo um show? E entrando lá para bisbilhotar nosso prota, ele percebe que ele apenas estava passando as folhas dos livros, enquanto que ia para alguns dos corredores que o prota tinha acabado de devolver um livro e se perguntava nos pensamentos: quero ver o que você está procurando. Pega então um livro e vê que o nome desse livro é Cultivo de Glicínias. E ele se pergunta: cultivo de glicínias? Que livro exatamente ele está procurando? Então vemos que o próximo: básico sobre o relacionamento entre homens e mulheres, a forma de combinar yin e yang, refinando pílulas verde esmeralda, anotações sobre equipamentos de forma. E ele se indagava, perguntando: ele lê qualquer tipo de livro? E bufando, o velho estava indignado em seus pensamentos. Ele deve estar aqui para causar confusão. Quando ele sair, definitivamente lhe darei uma lição. E já dentro da biblioteca, percebemos que Shenbiru também estava começando a ficar incomodado com o barulho do que o prota estava fazendo. Enquanto que ela via o jeito do nosso prota ao longe, ela se perguntava: é por isso que o ancião Mo o proibiu de entrar? Ou talvez ele soubesse que eu viria hoje à biblioteca, então ele queria chamar minha atenção? Não permitirei esse sacrilégio na biblioteca. Indo em direção ao nosso prota, e com um semblante sério, ela perguntava ao nosso prota: Zhang Laoshi, o que você está fazendo? E ele rapidamente responde: lendo. Ela, bufando, se perguntava: lendo? Você acha mesmo que parecerá legal fazendo isso? Por favor, deixe a biblioteca imediatamente. Não cairei em tal truque. E continuando a folhear os livros, nosso prota diz desdenhando: oh, entendi. A ela ao fundo, de braços cruzados nem olhando para o nosso prota, falava: assim é melhor. Passado alguns momentos então, ela começa a perceber algo. Começa a perceber que o passar das folhas ainda não parou, enquanto gritava ao fundo, enquanto via o nosso prota folheando vários livros ao mesmo tempo. E totalmente perdendo a razão, a professora grita ao fundo: você não ouviu o que eu disse? Quanto mais você age assim, mais enojada ficarei com você. E nosso prota vira bravo para ela, totalmente resoluto, falando: você tem algum tipo de problema? Se está tão entediada, vá para algum canto e comece a desenhar círculos. Pare de me incomodar. E deixando a professora totalmente desnorteada com o que disse, ela se pensava: como Zhang Xuan se atreve a falar comigo desta forma? E pensando então com convicção: tudo bem, parece que você está determinada a fazer um show. Vamos ver até quando você vai conseguir continuar com isso. E passado um bom tempo, na biblioteca, a professora loira estava pensativa. Faz 6 ou 7 horas e ele ainda está folheando os livros. Se ele queria chamar minha atenção, deveria ter parado antes. E já com o nosso prota, finalmente, todos os livros da biblioteca foram compilados na Biblioteca do Caminho Celestial. E também achei a técnica adequada para o corpo de puro yin de Zhao Ya. Eu folhei livros por 7 horas, mas ela ainda não foi embora? Percebendo a professora ao fundo. Bom, fazer o quê? Então, começa a sair da biblioteca, enquanto que o ancião Mo o para. Zhang Laoshi, de agora em diante, você não é mais bem-vindo na biblioteca. Não venha aqui amanhã. Nosso prota então começa a encarar o ancião e pergunta o porquê. E o ancião, que estava totalmente irritado, falava para o nosso prota: acha que eu sou cego?
Você não fez nenhuma anotação, não estudou nada, apenas ficou folheando aleatoriamente os livros. Quem lê dessa forma? E pensando e ignorando o velhote, nosso prota. Então, ele está bravo por ter lido muito rápido? De qualquer forma, todos os livros já foram copiados. E dizia para o ancião: tudo bem, pode me considerar um encrenqueiro. Bom, estou indo. E começando a descer as escadas, o nosso prota é interrompido por Shenbiru. Espere um minuto, Zhang Laoshi. Nosso prota olha para trás, dando atenção a ela, e pergunta: o que foi agora? E olhando sorrindo para o nosso prota, dizia com toda a simpatia: depois de ler por tanto tempo, tenho certeza que você ainda se lembra do conteúdo de alguns livros. Enquanto que voltando-se para ela, o nosso prota pergunta: o que você quer dizer? Ela então se aproximando, começava dizendo: notei que você acabou de ler o livro 8 métodos de refinar pílulas. Então eu gostaria de te fazer algumas perguntas sobre ele. Enquanto que em seus pensamentos, você estava apenas fingindo ler. Se não conseguir responder minha dúvida, sua mentira será exposta. Nosso prota, que não queria estar nessa situação, apenas dizia apressadamente: certo, vamos logo. Pergunte se tem algo que não entendeu. Tenho que ir jantar. Deixando o Shenbiru totalmente irritado em seus pensamentos. O que há com essa atitude? Não é como se eu estivesse te implorando. E saindo de seus devaneios, a professora falava: há uma frase no livro que diz assim: se as ervas se espalharem, será difícil a pílula se formar. Acho difícil de entender esse trecho. Poderia me esclarecer o significado? E cortando ela, o nosso prota fala: você está errada. A frase diz o seguinte: se as ervas se aglutinarem, será difícil formar a pílula. Significa que quando se está refinando uma pílula, no momento que os fluidos de ervas se aglutinarem, será impossível transformar em pílulas. Você fez a pergunta de forma errada. Deveria se envergonhar. Perplexa, a professora pensava: eu intencionalmente citei a frase de forma incorreta para despistá-lo. Não acredito. Ele viu através disso e até mesmo deu a resposta correta. Será que ele realmente se lembra do livro 8 métodos de refinar pílulas apenas o folheando? E quando ela ia dizer algo, o ancião Mo a interrompe. Espere, Shen Laoshi. E o ancião Mo começava a pensar sobre os 8 métodos de refinar pílulas. Ele é um manual básico, que todo boticário tem que obrigatoriamente aprender. Mesmo que ele não tenha aprendido a refinar pílulas, deve ter algum conhecimento sobre ele. E olhando para o nosso prota, ele diz: também tenho uma pergunta para você. Como pode ser interpretado? Complete um ciclo de Enki e reflita sobre todas as criaturas. E o nosso prota, como se estivesse desdenhando da cara deles, fala: você nem sabe sobre isso? O mais básico do cultivo? Se refere ao fenômeno que ocorre quando se está circulando o Zenki através do corpo em um ciclo completo. A pessoa tem a impressão de que sua mente está vagando pelo mundo, como se tivesse compreendido as regras por trás de todas as criaturas. Essa sentença está no livro do Sr. Bai Ming, Teoria sobre o Sangue e o Zenki. Esse livro está na 27ª prateleira e a explicação está na página 69. O ancião Mo começa a ficar admirado com o que acabara de ouvir. E se pensava: outro ancião fez esse questionamento há uns dias. Ele não conseguia explicar e também não encontrou a resposta na biblioteca. Porém, ele conseguiu? Você, espere um minuto. Shen Laoshi, venha comigo verificar isso. Voltando a seus pensamentos, julgando pelo tom dele, é melhor confirmar. Chegando ao corredor, Shenbiru chama a atenção do velho, falando que o livro estava ali. Eles então pegam o livro, Teoria sobre o Sangue e o Zenki, com o velho pensando: como isso é possível? A localização e o número da página são exatamente os que ele disse. Há alguns dias aquele ancião procurou resposta em muitos livros, mas falhou. Não consigo acreditar que está escrito em um livro tão obscuro. E ele ainda chegou a ler tal livro obscuro? Interrompendo a admiração do velho, o nosso prota grita lá de fora: Ancião Mo, se não tem mais nada em que eu possa te ajudar, estou indo embora. Enquanto que Shenbiru vira-se rapidamente e grita: Zhang Laoshi, espere! E o ancião Mo cai no chão, não acreditando no que acabara de acontecer com ele. Ele vira para o nosso prota espantado, enquanto pensava: ele é a mesma pessoa que ficou em último na avaliação de qualificação de professores? Se ele ficou em último com todo o conhecimento que possui, e quanto a mim? E nosso prota, que não gostou que Shenbiru o interrompeu, ele pergunta para ela: o que mais você quer? Eu vou jantar. Ela logo responde: eu também, ainda não jantei. E Zhang Xuan, que claramente não estava gostando da situação em que estava, pensava: acabei de responder as tuas perguntas. Não vai me dizer que ainda espera que eu te pague um jantar, certo? E dizia para a professora: se está com fome, é só ir comer. Por que você está me dizendo isso? E após ouvir isso totalmente sem graça, Shenbiru pensava: muitos homens me chamam para jantar, mas eu dispenso todos. Estou te dando uma chance. Ainda assim você... E quem falaria assim com uma bela dama? E já dizendo para o nosso prota: não, eu quero dizer,
Por que eu não te pago um jantar? E resoluta, chamando a atenção do nosso prota, ela grita: vou te pagar um jantar. E nosso prota, que não é bobo nem nada, que ganha pouco como professor, ouvia isso atentamente. Prontamente ele vira para a professora apontando para ela: tudo bem, mas quero um jantar luxuoso. Não apenas pãezinhos no vapor e panquecas com cebolinha. E deixando ela totalmente sem graça, ela simplesmente concorda e chama o nosso prota para ir. E então nos é explicado que a Biblioteca do Caminho Celestial permite a Zhang Xuan ver através das falhas de todas as habilidades e do acuponto portão da vida de todas as pessoas. No entanto, é incapaz de o ensinar como conversar com uma dama. Zhang Xuan conseguiu fazer a beldade número 1 da Academia Hongtian ficar furiosa ao ponto de vomitar sangue com algumas poucas palavras. Saindo da biblioteca, eles começam a andar por um caminho lindo que estava sendo banhado pela luz do luar. Shenbiru começava a olhar para o nosso prota, que estava andando acompanhando ela um pouco atrás, enquanto que ela pensava: estamos andando há um tempo, mas ele não disse uma única palavra. E olhando para o nosso prota, tentando chamar a atenção dele, ela percebe algo. E vemos nosso prota envolto em energia totalmente radiante, tranquilo, olhando a paisagem como se estivesse andando em nuvens. Enquanto que deixava Shenbiru totalmente espantada, pensando: segunda etapa do estado mental? Mente tranquila? E nos é explicado: artistas marciais não cultivam apenas o Zenki. O mais importante para eles é o estado mental. Quanto melhor for o estado mental, mais rápida é a velocidade de cultivo, permitindo-os alcançar maiores conquistas no futuro. E Shenbiru, ainda espantada com o estado do nosso prota, pensava: mas o estado mental é mais difícil de cultivar do que as artes marciais. Apenas o diretor alcançou tal nível em toda a academia. Será que seu resultado na avaliação de qualificação de professores foi forjado? E se o verdadeiro objetivo era utilizar o menosprezo dos outros para treinar sua mente e então romper para a segunda etapa do estado mental, mente tranquila? Ah, no final era tudo uma farsa. Espere e veja como irei te expor. E claramente ela sempre tenta achar alguma coisa para arrumar picuinha com o prota, né? E para vocês verem que o nosso prota gosta tanto desse tipo de situação, que ele tá totalmente lá atrás, morrendo de fome e passando a mão na sua barriga. Saindo então do seu estado de transe, o prota começa a pensar: eu me distraí com a paisagem e acabei em um transe? Como resultado, alcancei a segunda camada do estado mental. Verdade, eu sou um transmigrado, experimentei a vida e a morte. Além disso, estou cultivando a técnica divina do caminho celestial e tenho Zenki puro, então é normal avançar tão rápido. E caminhando por mais um tempo, os dois chegam a um restaurante que chama Casa Hongtian. E ouvimos ao fundo o som de várias pessoas falando com os garçons e com os atendentes dentro do restaurante. Enquanto estavam entrando, o prota pensava: pensei que ela me levaria para um restaurante qualquer, não esperava que ela me trouxesse aqui. Enquanto que ela: Zhang Xuan, quero ver até quando você consegue continuar fingindo. E enquanto um atendente vem para receber o prota e a Shenbiru, a cliente saindo de dentro do restaurante o elogiando. E cortando para uma cena que eu acredito ser dentro do restaurante, um cliente estava esmurrando a mesa. E vemos Cao Xiong falando com Shang Bing. Não fique bravo, Shang Laoshi. Eu solicitei o teste de compreensão da vontade. A academia chamará Liu Yang amanhã para averiguar. Zhang Xuan definitivamente será punido. Quanto àquele maluco, com a besta domada que o ancião Sheng te emprestou, você com certeza chutará o traseiro dele amanhã. E Shang Bing, que ainda estava com os hematomas da surra que levou do mordomo Yao Han, dizia: mas o leão destruidor dos céus é a besta domada do meu avô. Ele não ouvirá meus comandos por enquanto. E Cao Xiong, que é um tremendo figurante puxa-saco, falava: isso depende. Se o entretermos com boa comida e bebida, ele pode te ouvir. E se desculpando pela demora, um atendente traz um prato de peixe que parecia estar muito bom. E vai falando para Shang Bing: todos os pratos que pediu foram servidos. Por favor, me avise caso queira mais alguma coisa. Shang Bing logo responde: eu trouxe o leão destruidor dos céus. Ele está no quintal. Lembre-se de alimentá-lo bem. E o garçom, com a bandeja na mão, dizia para ele: certo, sem problemas. Com o garçom indo embora, Cao Laoshi começa a dizer novamente: Shang Laoshi, ouvi dizer que a casa Hongtian tem um grande poder. Esse gerente Wu normalmente é indiferente com os clientes. Por que ele está sendo tão hospitaleiro conosco? Shang Bing então começa a explicar para o cabelo amarelo: a casa Hongtian tem grande poder porque o seu dono, o ancião Hong Hao, é extremamente poderoso. E uma vez ele competiu pelo cargo de diretor. No entanto, depois ele renunciou de sua posição de ancião por algum motivo desconhecido. Fomos tratados com hospitalidade
porque o ancião Hong Hao é um grande amigo do meu avô. É por isso que o Sr. Wu me recebe com esse respeito. E Cao Xiong, então é por isso. Olhando então para o lado, Cao Xiong percebe uma coisa. Shang Laoshi, aqueles não são Shen Laoshi e Zhang Xuan? Voltando-se rapidamente para a frente, Shang Bing. Shen Laoshi? Por que ela está junto daquele inútil? Eu a convidei várias vezes para jantar, mas ela nunca aceitou. Não consigo acreditar que ela... Eu vou até lá. Enquanto que Cao Xiong o para. Espere, você não tem que fazer isso. Tenho uma ideia para não apenas fazer Shen Laoshi ver a verdadeira face de Zhang Xuan, como também para exibir sua impressionante influência. Shang Bing, olhando com cara de bobo para seu amigo, o pergunta. Que ideia? E passados-se alguns momentos, o prota colocava seu hashi em cima da mesa, estando satisfeito com a refeição, e dizia acariciando sua barriga que estava muito bom, que estava muito cheio. Enquanto que a professora pensava. Ele ficou apenas obcecado em comer e ignorou completamente a minha presença. E pede para o garçom a conta. E o mesmo garçom que atendeu Shang Bing veio falar para ela que a conta é de 1.280 euros. Ela, abismada, grita, 1.280? Por que é tão caro? Eu calculei a conta enquanto você pediu os pratos, deveria ser no máximo 100 moedas de ouro. E o garçom explica para ela. Desculpe, essa jarra de imortal bêbado, sozinha, custa 1.200 moedas de ouro. E ela, olhando descontente, falava, mas foram vocês que nos ofereceram essa jarra de imortal bêbado. Pensei que fosse por conta da casa. Logo, o garçom, claramente com segundas intenções, pensou que fosse por conta da casa? Você deveria ter perguntado antes. Como não perguntou, pensamos que vocês estavam cientes do preço, então não dissemos nada. Ela então começa a ficar com raiva do garçom, começa a chamar por ele, então fala, não tenho dinheiro suficiente comigo agora. Que tal colocar na minha conta? Pagarei essa dívida outro dia. E o garçom mal intencionado vai dizendo, não peça comida que não pode pagar. Já que pediu, pague por ela. Nem sonhe que vai comer de graça aqui. Deixando o prota lá atrás, totalmente desconfiado da atitude do garçom. E o garçom é interrompido com uma mão no seu ombro, o perguntando, o que está acontecendo aqui? E quem interrompeu o garçom era nada mais nada menos que Shang Bing, falando para ele, tão barulhento, que indecente, Sr. Wu. E olhando para o professor, o garçom fala, Shang Laoshi, é o seguinte, eles acabaram de comer, porém não têm dinheiro para pagar a conta. E o Shang Bing, eles não têm dinheiro? Zhang Laoshi, não quero te dar um sermão, mas se você não tem dinheiro, não tente fingir generosidade. Tudo bem você envergonhar a si mesmo, mas você está envergonhando a Shang Laoshi também. E o nosso prota vira-se para ele, perguntando, como? Indignado com a situação. E figurante, como adora passar vergonha, Shang Bing começava. Nem tente arrumar desculpas, Zhang Xuan. Estou muito desapontado com o teu comportamento. E Shang Bing pensava, enquanto o garçom estava gesticulando atrás dele, tentando informar de algo, mas claramente ele não estava vendo. Eu pedi ao Sr. Wu para que fizesse alguém servir um licor a Zhang Xuan, um que ele não conseguisse pagar. Depois, eu apareceria e resgataria Shenbiru dessa situação constrangedora. Desta forma, Shenbiru se apaixonaria por mim por causa da minha generosidade. É como matar dois coelhos com uma cajadada só. E chamando Shang Bing, totalmente irritada, com o inocente, achando que ela realmente estava apaixonada por ele, achando que deu certo, ela ia até a sua frente totalmente furiosa. Quem você disse que está fingindo generosidade? E ele rapidamente começava a se defender. Senhorita Shen, eu não estava falando de você, e sim do Zhang Xuan. Ele não tem dinheiro, mas ainda assim convida outras pessoas para jantar? Ele está agindo como um idiota e maculando a reputação dos professores. E o nosso prota, admirando a burrice do professor, dizia, eu não convidei a senhorita Shen, ela me convidou. E ele, o quê? E então Shang Bing começava a pensar aflito. Foi a senhorita Shen quem a convidou? Isso é impossível, estive a convidando para jantar todos esses dias, mas ela nunca aceitou. Porém agora ela está dizendo que o convidou? Shang Bing então, totalmente furiosa com ele, começava a dizer, então estou agindo generosidade, agindo como uma idiota e maculando a reputação dos professores? E ele começava a gaguejar enquanto tentava se explicar. E seu amigo ao fundo, como se também não houvesse cérebro dentro da cabeça dele, dizia, Sr. Shang, pague a conta, ajude-a a pagar. E sem pensar duas vezes, ele acata a decisão do amigo e diz, eu vou pagar a conta da senhorita Shen. Pensando, haha, que tal isso, senhorita Shen? Diante de tal ato generoso, você se apaixonou por mim? Mano, isso é iludido no nível Master, hein? Shenbiru ignora Shang Bing, vira-se para o garçom e diz, não preciso disso.
Eu mesmo apagarei minha conta. Assim, ninguém dirá que estou fingindo generosidade. Estende a sua mão para a frente e continua. Este pingente de jade vale pelo menos 5.000 moedas de ouro. Deixarei ele com você. Enquanto que lamentava Shang Bing ao fundo. Estendendo a mão para o garçom, ela falava. E virei pegá-lo depois que tiver o dinheiro. E o sem cérebro, apavorado com a situação, vira para seu amigo, outro sem cérebro. Ei, a senhorita Shen não está agindo como esperado. O que eu faço agora? E o seu amigo mal sabia dizer a ele o que fazer. E o nosso prota, entrando em cena, começava a interromper eles. Você não tem que deixar uma coisa tão importante assim como garantia. Caminhando até eles resoluto, ele continuava. Essa refeição não vale isso tudo. Entrando na frente de Shenbiru para a defender, completa. Você quer ser roubada? Dando dinheiro a ele desse jeito? E o garçom, no ataque de raiva, grita. Roubada? Nós da casa Hongtian sempre fomos honestos com nossos clientes. Mas agora você está dizendo que estamos roubando? Se você não se explicar, nem pense em sair daqui hoje. E os dois professores ao fundo começavam a dar risada. Sr. Wu ficou ofendido. Zhang Xuan arrumou um problemão. E Shenbiru começava a pensar. A casa Hongtian é muito poderosa, mas mesmo assim, Zhang Xuan ousou acusá-los em público. Ele não está indo atrás de problemas agindo desse jeito? E nosso prota, encarando a situação com seriedade, fala. Já que pediu, então deixarei de lado as formalidades. Essa carne de urso selvagem violeta normalmente é preparada deixando-a de molho em flores violetas por 3 dias. Entretanto, você as tirou do molho e colocou para fritar depois de apenas meio-dia. Embora a textura pareça a mesma, as propriedades medicinais das flores violetas não foram impregnadas, tornando-a inútil, não importa quanto como. E vemos que com a explicação do nosso prota, as pessoas começavam a se aglutinar em volta para ouvir mais. Continuando, nosso prota aponta para o peixe. Quanto àquele peixe mandarim Hongu, você o anuncia como um peixe mandarim selvagem. Entretanto, ele é de cativeiro. Digo isso porque as barbatanas dos peixes criados em cativeiro são bem menores que as do selvagem. E o garçom apreensivo pensava. Eu secretamente mudei isso sem o chefe saber. Nem mesmo o gourmet profissional poderia dizer as diferenças como ele. Gritando para todos ouvir. Que absurdo! Esses pratos são servidos conforme o anunciado. Quais evidências você tem? E pensava. Não posso admitir isso. Caso contrário, a casa Hongtian e eu estaremos arruinados. Zhang Xuan, então, olhava fixamente aos seus olhos. E ele fala, evidência? Bem, se essa jarra realmente contém o licor do imortal bêbado, deixando o garçom embasbacado, pois ele jogou o líquido no chão, e o nosso prota começava a rir dizendo, realmente valeria 1.200 moedas de ouro. Entretanto, e o nosso prota jogava um pavio aceso. E quando o pavio atinge o líquido que estava derramado no chão, uma enorme labareda eclode no lugar, e muita fumaça preta vai saindo dali. E todos que estavam ali no local começavam a reclamar do cheiro. Ah, que caatinga! Está fedendo, fedendo! Por que isso fede tanto? E nosso prota começa a explicar. Isso é licor rochedo verde, com um cheiro similar. E o mortal bêbado é bom para os nossos corpos, enquanto o licor rochedo verde não. Esse mau cheiro é a melhor prova? Eita galerinha, que nosso prota está começando a humilhar os figurantes. Parece que a metade deles é burro, cara. Não sei o que acontece que fazer uns planinhos meio bosta desse vai dar certo. Espero que apareçam uns figurantes mais crânio aí, né? Porque por enquanto tá muito fácil, velho. Agora o prota virou sommelier de restaurante. Tá provando as comidas lá e achando todos os efeitos dela e agora vai expor o lugar. Então é isso, guys. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui embaixo, comente, compartilhe, se inscreva e é isso. Falou, tchau, tchau.